sua mãe era estéril, ela não podia ter filhos. Então Deus, ele operou ali um milagre e ele veio ali de um ato sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Então alguém podia dizer, Sansão é um milagre de Deus. Já começou assim no nascimento. E ele era um escolhido de Deus, especial, né? Porque desde o ventre de sua mãe, ele já era separado para Deus. Ele não podia tocar em cadáveres, né? Em coisa morta. Ele não podia beber vinho, não podia beber bebida forte, e enfim. Ou seja, ele precisava ser uma pessoa separada de Deus. Por quê? Porque a missão que Deus tinha para ele era uma missão importante. Era a missão de libertar Israel das mãos da opressão dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Sansão, amado, e algo que nós aprendemos com Sansão, né, é que quanto mais nós recebemos de Deus, né, quanto mais coisas nós recebemos de Deus, mais dons nós recebemos de Deus, quanto mais prerrogativas nós temos, mais responsabilidade também nós temos que ter. Aquele que muito tem, muito é cobrado. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para obter grandes vitórias, né, é necessário também a pessoa se submeter a Deus, se subjugar o corpo, como o apóstolo Paulo mesmo, ele falava, né? Glória ao nome de Jesus. Então, Sansão, Deus tinha uma grande vitória para a vida dele, um grande chamado para a vida dele, mas ele precisava vigiar. Tinha um preço a pagar. Ele precisava pagar esse preço. E para ele pagar esse preço, amado, não era por só um tempo, não é por uma só temporada, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Era para a vida toda, era um nazireado para a vida toda, assim como o nosso sacerdócio diante do Deus Todo-Poderoso é para a vida toda, até o último dia da nossa vida. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele deixou escrito lá em Mateus 10, 22, né, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, o nosso sacerdócio diante de Deus, ele é para todo sempre, né, até o último dia da nossa vida aqui na face da terra. Bendito seja o Senhor. Mas Sansão, amado, nós aprendemos também com Sansão algo interessante. É que, embora nós recebemos o chamado de Deus, embora Deus nos escolheu, né, isso não nos isenta de cair, por exemplo. Que às vezes a pessoa fala, Deus me chamou, não vou cair nunca. Mas o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer assim, que cuidado, aquele que está em pé, olhe, não caia. Diante das tentações que nós recebemos, não caia. Né? Por isso que existem exemplos e mais exemplos de homens de Deus, que eram ungidos por Deus, que tinham chamado de Deus e não vigiaram e caíram. Né? Foram tentados e caíram em tentação. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, que para não cairmos em tentação, nós precisamos vigiar e orar. E nós temos que considerar que o espírito, ele é forte, mas a carne, ela é fraca. Então, nós temos que vigiar a carne. O que é vigiar a carne? É vigiar a nossa natureza velha. A nossa velha natureza. É vigiar o nosso velho homem. Ele, né? A Bíblia diz que mortificar o velho homem, mas ele fica o tempo todo querendo ressuscitar, né? E é nós que determinamos
se ressuscitamos ele ou não, se alimentamos ele ou não, ou se deixamos ele morrer de fome. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E outra coisa importante, amado, a pessoa quando ele desvia, como Sansão fez aqui, ele não desvia de uma vez. Na grande realidade, quando uma pessoa desvia, ele já está desviado há muito tempo, né? Por que isso? Porque ninguém ele desvia de uma hora para outra. Ninguém desvia de uma hora para outra. Você vê alguém sair de da igreja, por exemplo, ele se desvia da igreja de uma hora para outra, de repente ele some, ele desaparece, alguém fala, fulano desviou. Ué, mas até ontem ele estava bem, ele estava isso, mas só aos olhos humanos. Mas na grande realidade, há tempos que essa pessoa estava desviada dos princípios de Deus. Ninguém se desvia de uma vez, a pessoa vai se desviando aos poucos. E por que ele vai desviando aos poucos? Ele é seduzido pelas concupiscências da carne. Ele é seduzido. E o inimigo, ele consegue colocar na mente dele, na mente da pessoa, de que aquele pecado não vai causar mal para ele, não vai causar morte para ele. Ele vai usar, e sempre usou, aquela mesma tática, né, que ele usou lá no Jardim do Éden. O que Deus disse para vocês? Ele falou que se a gente comer vai morrer. Não, não morre não. Então, ele sempre vai usar essa tática. E aí vamos supor que Eva comeu. E ela disse para Adão, está vendo? Eu comi e não morri. Come também. E a gente acredita que ele, por não ver ela não ter morrido ali na hora, ele come também, né? E até hoje existe essa malandragem do inimigo. O que tem? Eu vou cometer esse pecado, né? Mas eu não vou morrer. Isso não tem problema. Aí ele comete aquele pecado. Ele comete aquele pecado e passa o dia, passa o outro dia, e parece que não aconteceu nada. Parece que não tem nada. Parece que o que ele cometeu não vai causar efeito nenhum na vida dele. Isso aconteceu com Sansão. Sansão, ele dando uma volta lá pelas terras dos filisteus, ele avista uma mulher. E nós aprendemos aí no capítulo 14 e 15. Ele vê uma mulher e a Bíblia diz que ele se agrada daquela mulher. Ele se afeiçoa àquela mulher. E ele chega para o pai e a mãe dele, porque era assim que se fazia, né? Eu conheci uma mulher e eu quero que vocês tomem ela para mim. E os pais de Sansão dizem, não, mas não há moças em Israel, não há mulheres em Israel para você ir até uma mulher da Filistia e tomar ela como mulher. Ou seja, ele estava dizendo, rapaz, isso vai servir de laço para você. O jugo é desigual. Você vai acabar fazendo a vontade dela. E foi justamente o que aconteceu. Mas o que Sansão fez, amado? Sansão, ele forçou o pai dele, os pais dele, a aceitar aquele casamento. Não importa se vocês aprovam ou deixam de aprovar. O que importa é que eu gostei dela. Pois é, mas o jugo é desigual. Sansão ali, ele começa a esquecer do chamado dele. Ele começa a ignorar o chamado dele. Que ele era separado, ele era uma pessoa diferente. Ele foi chamado para ser diferente. Ele foi chamado para ser um nazireu de Deus. Ele tinha que olhar para as coisas pecaminosas e ele não se render àquilo. Ele ser moderado, ser totalmente moderado. Aí eu estou até com vontade, mas não posso fazer porque eu sou o nazireu de Deus. Eu tenho que dar exemplo e Deus me chamou para uma missão.
Mas Sansão ele começa a trocar o chamado de Deus, o nazireado ali, por momentos de prazer. E aí ele vai se perdendo, ele vai se perdendo. Mas como eu disse aqui, o problema é que ele faz coisas e parece que não teve problema nenhum. E ele começa a cair. Quando ele vai para a casa daquela mulher, ele luta com o leão, filho de um leão. A Bíblia diz que ele parte no meio o leão como se parte um cabrito. E ele tira aquele cabrito do caminho, coloca ele fora do caminho. Quando ele vem de volta para casa, o que ele faz, amado? Ele dá uma de curioso e ele sai do caminho. É como aquela pessoa que ele está no caminho de Deus, mas ele quer dar uma de curioso. E ele sai do caminho para dar uma curiada, né? Então ele sai, quando ele chega lá, qual é a surpresa? Ele vê mel no cadáver daquele leão. E ele peca ali também, porque ele não podia tocar em coisas mortas, em cadáveres, em corpo morto, enfim, ele não podia tocar. Mas ele está na caminhada, ele está com fome. Ele está com fome. Então ele vai, ele tira o mel daquele cadáver, come e dá para o pai dele, mas não revela de onde saiu aquele mel. Sansão peca novamente ali. Por que ele peca? Porque ele está tirando mel, procurando mel de uma coisa estragada. É como aquela pessoa que ele está procurando mel, ele está procurando doçura no mundo, sendo que no mundo não há doçura. No mundo só há coisas amargas. E o que ele faz? Ele sai do caminho, vai procurar doçura em algo estragado, que é o cadáver do leão, não é? É como se ele estivesse abandonando o caminho e ir buscando frescor na vida, no mundo. Ele vai se decaindo. O problema é que ele vai fazendo essas coisas e parece que não há cobrança. Parece que não vai acontecer nada. E assim ele vai se desviando do caminho. Isso serve de alerta para nós, amado, porque com a gente também não é diferente. O inimigo ele vai tentando nos iludir. Faz isso não tem problema. E ele vai usando os seus adeptos. Bobagem. Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode fazer aquilo? Eu, por exemplo, eu faz não sei quantos anos que eu faço isso. Eu não tenho o Espírito de Deus? Será que tem o Espírito de Deus? O próprio apóstolo Paulo fala isso, amado. Se é que conheceste que o Senhor é benigno, se é que tem o Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo ele fala isso em Romanos 8. Se é que tem o Espírito Santo. Mas se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. E aí ele fala, quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Quem é da carne se inclina para as coisas da carne. Então, ter o Espírito Santo não é falar que tem o Espírito Santo. Isso vai ficar notado, vai ficar percebido através da inclinação da pessoa. Se a pessoa tem o Espírito de Deus, ele não vai se inclinar para as coisas da carne, mas para as coisas do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos nos desviando aos pouquinhos, não é de uma vez. Nós vamos deixando de lado o caminho do Senhor, até mesmo sem percebermos. Então a pessoa vai sendo cegado aos pouquinhos, até perder completamente a visão, como aconteceu com Sansão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, você vê como que ele vai só se degradando, amado.
no capítulo 16, olha como que começa. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta. Não era nem para ele estar ali, para falar a verdade. Não era nem para ele estar ali. Mas ele viu, porque ele está no lugar errado, ele vai ver coisa errada. Então ali ele viu uma prostituta, e o que aconteceu? Ele entrou a ela. Está vendo? Não adianta a pessoa dizer assim, eu sou forte. Eu sou forte como Sansão. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu posso olhar lá para o pecado, mas eu não vou pecar. Eu posso ir lá na praia lá, mas não tem problema. Quem quiser olhar, as mulheres lá nuas, que olhem. Eu não vou olhar, porque eu sou espiritual. Eu já vi pessoas dizerem isso. Sansão fez isso. Ele viu a mulher prostituta. O problema é que ele foi iludido pela sua carne. A carne fez ele consumar o pecado. E o pecado vai gerar morte na vida dele. Ele vai perdendo a sua espiritualidade. Então, Sansão, ele era um homem muito forte fisicamente, mas espiritualmente muito fraco. O que é o crente fraco? É o crente que ele se rende aos prazeres. Ele se rende aos prazeres. Então, esse é considerado o crente fraco, o crente frágil. Mas não é aquele fraco que nem Paulo fala, né? Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Quando o apóstolo Paulo fala, estou fraco, quando eu estou fraco, eu estou forte, é que ele está dizendo assim para ele não se gloriar na revelação dos dons que Deus deu para ele. Ele não se gloriar na espiritualidade. É justamente o que Sansão fez aqui. Por ele ser forte, ele quer estar em todos os lugares. Ele se acha forte. Ele não pode se achar forte. Ele tem que se achar fraco. No sentido de andar sempre, continuamente, na dependência de Deus, na dependência do Senhor. Isso é ser forte em Deus. Então, Sansão, amado, é lamentável a pessoa ver um homem chamado por Deus para uma missão tão grande, tão especial, não é? E uma pessoa que não consegue controlar as concupiscências da carne dele. Ele não suporta ver uma mulher. Se ele vê uma mulher, ele já se engraça com ela. Se ele vê uma mulher, ele já se rende aos caprichos dela. Ele já se rende à aparência daquela mulher. Então, ele entra a ela. Então foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Alguém viu Sansão, porque Sansão, amado, ele já era conhecido, porque Sansão ele se destacava. Porque Sansão, ele já tinha vencido muitas lutas contra os filisteus. Então, muitas pessoas já conheciam Sansão. Muitos até dizem aqui que ele já era conhecido aqui, por exemplo, né, em Gaza, nessa cidade filisteia aqui, porque ele ia muito lá. Ele ia muito para aqueles lugares lá. Ele já era conhecido naquele lugar. Então os gazitas dizem, Sansão entrou aqui, foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Vocês dissessem assim, Sansão está morto, porque a cidade, só a porta dela é muito alto, o muro muito alto, não tem como ele passar pelo muro, ele saltar o muro, e não tem como também ele sair por essa porta.
Então nós vamos vigiar aqui e vamos ficar tranquilo, porque de manhã a gente mata ele. Aí a Bíblia vai falar assim: porém Sansão deitou-se até a meia-noite, deitou com aquela mulher, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Então ele fez uma surpresa ali, né? Sansão era um dos problemas dele, ele confiava demais na força dele. O problema é esse, mas ele não tinha força, a força não era Deus que dava para ele, era, mas os dons de Deus não é para ser usado, né, para os meus caprichos. Não é para ser usado para satisfazer os meus prazeres. Não é para isso, não é para usar como brincadeira. E Sansão, ele estava fazendo isso. Deixa eles aí, pensar que eles vão me matar, eu vou sair, e eu vou sair da cidade, de qualquer jeito eu vou sair, não tem nada que me pare. Aí ele sai, amado, e ele pega aquela porta, com ambas as ombreiras, e a tranca, arrancou tudo, ele simplesmente chegou, arrancou a porta, colocou sobre os ombros dele, e levou para cima, até o cume do monte que está defronte de Hebrom. O pessoal mede a distância aqui, né? Essa distância onde ele andou com essa porta imensa nas costas. Eles dizem que dá 20 quilômetros. Uma média de mais ou menos 20 quilômetros. Então ele não andou com ela só até ali em Serraria, não. É uma aventura mesmo. Ele andou 20 quilômetros com aquela porta e ele subiu um monte imenso e colocou aquela porta ali. Então o homem ele era muito forte mesmo. Deus, ele tinha capacitado mesmo Sansão para realizar grandes feitos, para realizar uma grande obra. Então não foi desta vez ainda. Por que ele não foi dessa vez ainda? Embora ele estava ali pecando, transgredindo contra Deus. Porque Deus, ele não sai da vida da pessoa na primeira vez que ele peca, ou na segunda vez, ou na terceira vez. A própria Bíblia diz que Deus, ele espera para ter misericórdia. Ele espera, está escrito lá em Isaías 30, parece que versículo 15. Ele espera para ter misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fez isso, a gente vê aqui que ele fez isso com Sansão. Sansão está lá em pecado, está lá pecando com aquela prostituta, satisfazendo as concupiscências da carne, mas Deus ainda está na vida dele. Deus está na vida dele, né? Então ele tem força. Ele arranca aquela porta e ele anda todo aquele caminho, né, com aquela porta nas costas, porque Deus ainda era na vida dele. Agora, algo que é interessante aqui, ó. Agora já vai entrar Dalila, né? E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher. Então, qual era o grande problema de Sansão? As mulheres. Você pode ver que só entra essas partes aqui, as partes de Sansão aqui, é tudo ele enrolado com mulheres. Tudo. E Deus, ele não chamou Sansão para se enrolar com mulher. Deus, ele chamou Sansão para uma grande missão, para tirar Israel da opressão. Mas ele quer se envolver com mulher. Talvez Sansão era daquele jovem lá, bonitão, fortão, um físico muito maravilhoso, ele se apegava àquilo. Eu já disse aqui na terça-feira, né? Talvez ele era cobiçado, uma pessoa cobiçada. E geralmente mulher gosta de pessoas assim mesmo, pessoas valentes, pessoas bravas, pessoas, né? Geralmente a mulherada gosta.
Talvez elas pensem que eles vão defender ela, né? Então entra Dalila na história, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade e vê em que consiste a sua força. Com que poderíamos assenhorar nele e amarrá-lo, porque assim afligimos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Então, a Bíblia não fala aqui, por exemplo, que Dalila era uma prostituta. Mas pelo fato deles oferecerem dinheiro para ela, se percebe que ela era, no mínimo, uma prostituta de luxo. Né? Eles ofereceram ali muito dinheiro para ela. Quem? Os príncipes dos filisteus. E a Bíblia fala os príncipes dos filisteus, é porque os filisteus não eram governados só por um rei. Em cada cidade, Asquelon, Gaza, enfim, todos esses lugares tinham um príncipe que governava. Então todos eles ofereceram dinheiro, cada um, né? Te daremos cada um 1.100 moedas de prata. É claro que isso daí, amado, para uma prostituta ou uma prostituta de luxo, é muito dinheiro. Os pessoal conta esse dinheiro aqui, eles falam que esse dinheiro aqui é o salário de 250 escravos. É muito dinheiro. Então imagine os olhinhos dela e o coração dela, quando eles fizeram essa proposta para ela. Né? Por que eles fizeram essa proposta? Porque ele afeiçoou tanto a ela que eles acharam ali uma oportunidade. O que o inimigo ele faz? Né? O que o inimigo ele faz? A pessoa ele tem lá o poder de Deus, ele tem os dons de Deus, ele faz feitos maravilhosos, né? Através de Deus. Mas isso não quer dizer que o inimigo vai te deixar de lado. Não, olha como é que ele é poderoso. Olha como que Deus usa ele. Meu Deus, eu estou com medo dele. Ah, eu estou morrendo de medo. Não é assim que funciona. Quanto mais a pessoa ele é usado por Deus, mais o inimigo ele vai instigar ele ao erro. Quanto mais a pessoa é usada por Deus, mais o inimigo vai tentá-lo. Vai fazer de tudo para ele cair. Né? Mas tudo isso, amado, vai depender da nossa confiança e da nossa obediência a Deus. A Bíblia diz lá em Pedro, né, 1 Pedro, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Então, quando a Bíblia fala isso, amado, a gente tem que pôr na cabeça, ele anda mesmo. O que a Bíblia fala é verdade. O nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não é que ele vai sair tragando todo mundo, ele vai, quando a Bíblia fala buscando a quem possa tragar, é que tem pessoas que ele pode tragar. Que ele vai tentar ele e ele vai tragar. Ele vai criar brecha ali, e ele vai ver brecha e ele vai criar brecha naquela pessoa. Aquela pessoa vai ser instigado por ele a pecar. Por que é a única maneira que tem do diabo derrotar uma pessoa? É fazendo ele pecar. É fazendo ele transgredir. Ah, mas por quê? Porque se a pessoa pecar, o pecado, ele afasta a pessoa de Deus. O pecado, não é? Ele atrai a ira de Deus. Por isso que a única maneira que tem do inimigo destruir uma pessoa é fazendo ele pecar. Porque se ele peca, ele começa a se afastar de Deus, e daqui a pouco a presença de Deus sai dele e ele vira vítima do inimigo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa, né, ao lado de quem teme ele e livra. Ele acampa e livra.
e livra. O inimigo fica ao derredor e o anjo ao redor. Ou seja, ele fica mais perto. O diabo, ele fica entre nós e o anjo. Sempre nós vamos ter a proteção. Por isso que não precisa temer. Não precisa ter medo do inimigo. O que nós precisamos ter é reverência a Deus. Para que aquela barreira feita pelo anjo ali, ela possa permanecer. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Então o inimigo, ele viu ali uma oportunidade para destruir Sansão, quando ele vê Sansão afeiçoado por aquela mulher. Vai oferecer muito dinheiro para ela, né? Então disse Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste tua grande força, com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Então disse-lhe Sansão: se me amarrasse com 7 vergas de vinho fresco, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Os estudiosos dizem que esses vimes, essas vergas de vinhos frescos, são vísceras de animais. Né? Eu nunca vi, mas eles dizem que são vísceras de animais, né? Tripas de animais. E que realmente, se alguém fosse amarrado com aquilo ali, dificilmente ele ia sair. O problema é que Sansão, ele era diferente. Ele era nazireu de Deus. Ele tinha o poder de Deus na sua vida. Né? O problema aqui, amado, é que Sansão, para você ver que Sansão, ele começa a flertar com o perigo. Mas ele está tão entusiasmado ali com aquela mulher e em favorecer os desejos da carne dele, em alimentar os desejos da carne dele, que ele, você pode ver que ele não leva as coisas a sério ali. Ele começa a tipo brincar. Ele não era para ele fazer isso. Não se usa brincar com o pecado. Não se usa ficar testando o pecado, brincando com o pecado. Na hora que Dalila chega para ele e diz assim, ó, o que a gente pode fazer para te amarrar, para afligir você? Ele já tinha que ser inteligente e pensar. Ela está querendo alguma coisa. Vou sair fora dessa mulher. Aliás, não era nem para ele estar lá, mas já que ela falou isso, já era para ele cascar fora. Mas ele não, ele vai ficar brincando. Me amarre com vísceras de animais, né, frescos, enfim, que aí eu seria como qualquer outro homem. Então os príncipes filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vinho fresco, que ainda não estava seco, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela fazia isso e os espias ficavam de olho. Né? E então lhes disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. E aí começa a choradeira de Dalila. Ah, você zombou de mim. Você disse mentira. E realmente, ele disse mentira mesmo. O problema é que ele estava brincando com coisa séria. O homem ele precisa aprender a fugir do pecado. Mas ele não, mas ele gostava de flertar com o pecado. Ele gostava de se envolver com o pecado. É tanto que naquele caminho, ele sai fora do caminho para ir ver como é que estava lá o cadáver do leão. Para que ele quer ver o cadáver do leão se ele não pode tocar em cadáver? Mas ele gostava de flertar com o pecado. Não, só um olhadinho, não tem problema. Às vezes o crente faz isso. Não, só uma bisoiadinha, não tem problema. Que mal tem nisso? Então o que Sansão vai fazer ali? Ele não pode tocar num cadáver. Mas ele vai ali ver. E ali, quando ele vai lá ver, amado, o inimigo tinha preparado algo para ele. Esse é que é o problema. É porque quando a gente vai flertar com o pecado, o inimigo, ele arma o laço. O que ele chega lá, ele vê? Ele vê algo ali que ele não esperava ver, ele vê mel.
Ele vê algo maravilhoso aos olhos dele. Então ele pega aquele mel e ele come e ele peca contra Deus. Aqui ele começa aquela brincadeira dele com Dalila. Se me amarrar, né? Se me amarrar com cordas, se me amarrar com cordas novas, com vísceras de animais, aí ninguém... Eu sou um homem qualquer, um homem comum. Pode fazer isso para você ver. Ele está brincando, ele está zoando. Ele está levando tudo na brincadeira, levando as coisas sérias na brincadeira, né? Tem todo mundo bebendo aqui, vou dar um golinho, não tem nada, não tem problema, dá um golinho só. Foge do pecado. Vigie, ore, vigie, para que não caias em tentação, porque na realidade o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Não brinque com a carne. Deixe ela morrer de fome. Então ele está zombando mesmo, como Dalila está dizendo. Eis que zombaste de mim, me disseste mentira. Declara-me agora com que poderia ser amarrado. Aí ele continua a brincadeira. Se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que se houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro. Ele é um brincalhão, amado. Ele faz a mesma coisa, ele está ali naquele casamento. E o que ele está fazendo ali naquele casamento? Ele está bebendo. Ele está num banquete que ele mesmo deu. Ali tem bebida forte. E com toda certeza ele está ali bebendo, ele está quebrando o voto dele de Nazireu. E aí no meio daquela bebedeira, daquela comilança lá, aí ele lança lá o enigma. Vou soltar aqui o enigma. Ele é um fanfarrão, Sansão. Ele não leva nada a sério. Então na hora dele levar a sério, ele fica brincando. Ele está brincando com Dalila. Então Dalila tomou cordas novas, amarrou e disse: os filisteus vêm sobre ti. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como a um fio. E ele, amado, ele é um Sansão, ele é um tolo. Ele não passa de um tolo. Porque quando ela amarra ele com aquelas vimes ali, e ela grita: lá vem os filisteus. Já era para ele sacar. Essa mulher está querendo alguma coisa. Você vê, se a pessoa ele for inteligente e ele precisar e ele ter discernimento espiritual, o inimigo não pega ele. Porque, sinceramente, aqui era fácil, Sansão, ele ter esse discernimento aqui. Por que todas as vezes ela falava isso com ele? Sansão ver os filisteus. E ele tá. E aí, quando ele se livrava, ela começava a choradeira. Sansão, você está levando tudo na brincadeira. Sansão, você não me ama. Você não tem amor por mim, você não tem afeição por mim. Né? Então ela vai ali, e a gente acha aqui, né, que ela tinha mel nas palavras. Que ela tinha lábios doces ali para falar com Sansão. E ela foi levando Sansão. Né? Da terceira vez, ela vai dizer: você zomba de mim e diz mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele vai dizer: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. Você pode ver, amado, que o inimigo ele vai chegando perto. Primeiro amarra com vinhos, depois com cordas novas. Agora já está chegando na cabeça dele. Ela já vai tocar na cabeça dele. Você vê como que ele vai se entregando, como que ele vai se enfraquecendo, como que ele vai chegando, só vai chegando perto dele errar contra Deus definitivamente. Faz trança no meu cabelo, já está bem pertinho. Você fizer as tranças aqui e amarrar, já era. Eu serei como qualquer homem qualquer. E ele então fixou uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. E ele não saca nada.
Ele está ali. É como se ele estava assim, ela deve... Eu tô tirando o sarro da Dalila. Nossa. Né? Ai, que legal. Eu estou causando aborrecimento aqui na Dalila. Ai, como ela é bobinha. Ai, que não sei o quê. E o inimigo só preparando, né? Já está bem pertinho dele quebrar a cara. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor? Pode ver que ela só vai adoçando as palavras. Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Pois já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E Sansão, amado, ele está caindo no mesmo erro lá da primeira mulher. Fala para mim, Sansão, qual é o enigma? Não posso falar. Não falei nem para meu pai e minha mãe. Vou falar para você. Ai, Sansão, você não me ama. Se você me amasse, você não tinha segredo comigo. Ele deveria lembrar, amado. Aqui nesse episódio, aqui ele poderia lembrar. Ah, rapaz, lembro. Agora eu estou lembrando lá da minha primeira mulher. Eu caí na lábia dela, não vou cair aqui não. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, todos os dias, ou seja, ela foi dominando a mente dele, ela foi cansando a mente dele. E as mulheres geralmente têm esse poder. Quando elas querem uma coisa, elas ficam em cima ali, direto ali, só cansando o cara, até ela conquistar aquilo. Então ela foi importunando ele todos os dias com suas palavras e molestando-o. A sua alma se angustiou até a morte. Ela importunou tanto ele que ele falou assim, eu vou morrer. Se eu não atender o conselho, se eu não atender o pedido dessa mulher, eu vou acabar morrendo de angústia. Como é que pode todo dia, toda hora, essa mulher querendo a mesma coisa, querendo uma prova de amor? E ao versículo 17, descobriu-lhe todo o seu coração e disse, nunca subiu navalha da minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Aqui ela viu que ele falou a verdade. E Dalila deve ter falado assim, eu peguei no cabelo dele, fiz trança, ó. Estava tão perto. Aí quando ele fala assim, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Quando ele toca no nome de Deus, quando ele fala ali no nome de Deus, é que ela descobre a verdade. Ele está falando em nome de Deus. Entendeu? Aí ela vai descobrir. Quando ele fala isso, Dalila fala assim, vendo, pois, Dalila, que já se descobriu todo o seu coração. Quando a Bíblia fala todo o seu coração, é como se ela estivesse dizendo, isso é um tolo, isso não consegue esconder mais nada de mim. Eu descobri toda a verdade que tinha dentro do coração dele. Não há mais nada que esconder de mim. E ela vai e diz, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os filhos dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo. Retirou-se dele a sua força. Está vendo? Agora a força saiu. Mas antes, quando ele estava pecando, a força, ele ainda tinha força. Quando ele peca aqui em respeito ao cabelo, ela começou a afligir ele e foi se retirando dele a força. Ele começou a sentir na hora. Imagina a sensação de Sansão ali. Na hora que ela cortou a última trança, é como se ele estivesse se esvaziando. Aquela força, é como se ele tivesse a derrota está aproximando.
agora eu descobri que eu fiz algo errado. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. E despertou do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Ou seja, ele confiava na força dele. Você pode ver que ele aqui já está desconfiado que ele está perdendo a força. Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Ele confiava nele mesmo. Ele confiava na sua própria força. Aí a Bíblia diz: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E isso aqui, amado, é que é o mais grave. Porque ele não sabia que Deus tinha se retirado dele. Você vê como que é, como que o inimigo ele cega a pessoa. Ele já pecou escolhendo uma mulher filisteia. Ele já tocou em cadáver. Ele já foi a uma prostituta. Agora ele está com Dalila. E ele não sabe que Deus tinha saído dele. Então Deus ele sai, amado, mas Deus ele não faz aquele estardalhaço e dizer assim: estou saindo, estou indo embora, pode ficar sozinho, se mate, se morra. O que dá a impressão aqui é que Deus saiu silencioso. Como se Deus estivesse dizendo: essa casa, ela não me pertence mais. Jesus Cristo falou essa palavra, né? Lá em Mateus capítulo 23, versículo 37. Diz assim: quantas vezes quis eu ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Desde agora a vossa casa vos ficará deserta. Louvado seja o nome de Jesus. Então Sansão, ele pensava que Deus estava na vida dele ainda. E ele vivendo toda aquela vida de pecado, achando que Deus ele ia permanecer ali para sempre na vida dele. Ele pecando e Deus dando livramento para ele. Não é essa mesma sensação que dá na vida do crente, amado? Essa mesma sensação que dá. Ele acostuma viver uma vida de pecado e ele testemunha e fala que Deus é na vida dele. Só porque ele não pegou uma doença, porque ele não foi destruído, porque ele não é assim. Ou porque ele está sendo bem sucedido, comprou uma casa, um carro, não sei o quê, ele acha que Deus é na vida dele por causa disso. Deus tinha retirado dele. Então, muitas pessoas, embora esteja na igreja, mas o Senhor não é mais na vida dele. Isso é lamentável. Isso é uma palavra dura, mas é a mais pura verdade. Está cheio de pessoas na igreja achando que Deus é na vida dele, quando Deus já saiu da vida dele faz tempo. Faz tempo. Por isso que você vê pessoas assim, ele vai até bem, e ele está até pecando, ele vai até bem, daqui a pouco começa o declínio. Você vê o declínio na vida. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Olha só para você ver. O inimigo ele vai cegando aos poucos, até cegar completamente Sansão. Arrancou os olhos dele. E aí os estudiosos dizem assim, amado, que arrancou os olhos dele, que o inimigo, você vê, o inimigo, o que mais usou foi os olhos dele. Foi o que o inimigo mais usou, foi os olhos de Sansão. E a primeira coisa que eles fizeram, quando amarraram Sansão, quando Sansão perdeu as forças, foi arrancar os olhos dele. Como se estivesse dizendo ali, ó, o membro do seu corpo que lhe traz mais prazer, nós vamos arrancar agora.
mesmo que você mais gosta, que te traz mais coisa para o seu corpo, mais prazer para o seu corpo, vai ser arrancado. E ele ficou cego. Aí fica a pergunta. E a Bíblia vai dizer aqui, né? E fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Então quem era Sansão? Um príncipe em Israel. E o que ele virou? Um escravo. Significa, amado, o quê? Que o pecado definitivamente ele não compensa. O pecado não compensa. Sansão era príncipe. Imagine se ele permanecesse na obediência a Deus. Sansão nunca foi obediente a Deus. Mas se ele fosse obediente a Deus, quantas coisas boas ele poderia ter feito? Ele de príncipe, olha só, ele nasceu príncipe, desde o ventre da mãe dele. Então ele teve um início de ouro e um fim péssimo. Ele começou como príncipe do ventre da mãe e terminou como escravo dos filisteus. Aqueles a quem ele ia subjugar, agora ele é subjugado. Aqueles a quem ele ia derrotar, agora derrota ele. Isso prova o quê, amado? Isso prova que nós só somos alguma coisa porque nós temos Deus. Nós só somos alguma coisa porque nós temos Deus na nossa vida. Nós só temos alguma força porque Deus nos dá essa força. Se Ele retirar de nós, nós estamos perdidos. Nós estamos fracassados. Nós vamos parar na lama. Nós vamos parar na escravidão. Então não adianta, o pecado é bonito, tem mel, parece que tem mel lá. Mas aquele mel ali, amado, ele é só um passatempo, ele é passageiro. Mas por trás daquele mel só há sujeira, só há cadáveres. Não vale a pena, o pecado não compensa. No princípio parece tudo muito bom, parece ser tudo muito maravilhoso, mas no final ele vai levar a pessoa à ruína. Ele vai levar a pessoa à derrota, seja ele quem for, ele vai levar à derrota. Então, os últimos dias de Sansão, né, para a gente terminar a história de Sansão, ele vai, a Bíblia diz que ele como escravo ali naquele cárcere. Interessante que a Bíblia fala, e o cabelo da sua cabeça ele começou a crescer, como quando foi rapado. Começou a crescer ali. Então, os príncipes dos filisteus falaram, vamos fazer um grande sacrifício ao Deus Dagom para se alegrar. Porque o nosso Deus entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. É por isso, amado, que nós não podemos ser desobedientes. Porque nós fomos chamados para levar as pessoas a glorificar a Deus. Nós fomos chamados para engrandecer o nome de Deus. E agora, que está sendo engrandecido é o nome de Dagom, como se Dagom fosse alguma coisa. Depois isso vai ser provado lá em Samuel, no livro de Samuel. Levar a arca e colocar a arca lá vizinha do lado de Dagom. Quando é de manhã, Dagom está morto, com o pescoço quebrado, o corpo para um lado e a cabeça por outro, provando de que Deus é maior do que qualquer outra coisa. Glória ao nome de Jesus. Semelhantemente, vendo o povo, louvava o seu Deus, porque dizia, nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo e que ele destruía a terra e que multiplicava os nossos mortos. Sucedeu que, alegrando-se-lhe o coração, disseram, chama Sansão para que brinque diante de nós. Isso é lamentável. Sansão virou um objeto de escárnio. Ele virou tipo um palhaço de festa.
Quando ia fazer uma festa, chama Sansão para a gente brincar com ele, para ele brincar com a gente. A gente acredita em Sansão lá com os olhos vendados, né? E andando para um lado para o outro, e talvez os filisteus gritando: cadê? Você não era o bonzão? Você não matou 1000 com a queixada? Você não espedaçou um leão? Você não... Cadê o Sansão? Aí, Sansão, cadê seu Deus? Seu Deus não existe, é Deus invisível, sem cara, sem rosto. Grande é Dagon. Vamos ver quem é maior, quem é escravo aqui. E começaram aquela brincadeira, e Sansão fazia algum gesto, e ele sorria, e pronto, se alegraram. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Brincar Sansão. Sansão era um palhaço ali, ó. Um cara valentão, príncipe, forte, agora é um palhaço. Agora é motivo de escárnio. Agora é motivo de chacota para as pessoas. O que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 13? Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Sansão era sal. Sansão era luz. Inclusive o nome de Sansão significa sol. Sol emite luz. E agora onde está Sansão? Está nas trevas. Não vê a luz mais. A luz não vê a luz. Não tem mais luz. Acabou a luz. Agora é só treva, Sansão. Agora ele é motivo de brincadeira. Alguém quer dar risada, alguém quer dar gargalhada, alguém quer tirar sarro, quer não sei o quê, chama Sansão. Ele chamava Sansão e todo mundo começava a sorrir e blasfemar contra Deus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembre de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou Sansão as 2 colunas no meio, que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, dos que os que matara na sua vida. Qual a boa notícia aqui, amado? A boa notícia é o seguinte: nada está perdido. Enquanto a pessoa tiver vida, há chance. Há jeito para a vida dele. Então até aqui a gente vê Sansão só aprontar, mas lá no final da vida dele, o que ele faz? Ele vai orar a Deus. Ele vê todo aquele escárnio, toda aquela zombaria, e deve passar um filme na cabeça de Sansão. Meu Deus, eu era um príncipe. O que adiantou eu arrumar aquela mulher lá contra a vontade de meus pais? O que adiantou eu comer mel do cadáver do leão? O que adiantou eu sair com aquelas prostitutas? Com Dalila, mas quão burro eu fui. Por que eu não confiei no Senhor? Por que eu fui confiar em mim? Achando que aquela força vinha de mim. E que eu podia fazer da minha vida o que eu quisesse, sem dar explicação para ninguém, inclusive para o Senhor, Deus. Permita agora, eu vou orar. Então o que nós aprendemos com Sansão? Nós aprendemos que nas dificuldades da nossa vida, nós não vamos esconder de Deus. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos buscar a presença de Deus.
Nós aprendemos aqui, amado, que se pecarmos contra Deus, não entre em desespero. Busque o arrependimento no seu coração e vai aos pés do Senhor, que Ele é poderoso, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Quantos que se encontram aqui na posição de Sansão e ele diz, não tem mais jeito para mim, a minha vida acabou, Deus não me aceita mais, Deus não me quer mais, Deus se retirou de mim, porque eu sou isso, sou aquilo outro, eu não mereço, eu mereço morrer assim, eu mereço o inferno. Não, ele buscou a Deus, ele orou ao Senhor. Então, na nossa dificuldade, nós temos que buscar ao Deus Todo-Poderoso. Mas ele era um cara tão terrível que ele pede isso daqui para Deus, não é para glorificar o nome de Deus. Ele pede isso para se vingar. Senhor, deixe só dessa vez, me dá força só dessa vez, para que eu de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Olha só que coisa. E aqui mostra o quão Deus é misericordioso. Porque o tanto que Sansão aprontou, né? E aqui nós acreditamos que ele morreu salvo. Por que nós acreditamos? Porque ele morreu orando a Deus e se vingando dos inimigos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso sim é um bom exemplo para nós, que vem de Sansão, né? Ou seja, não é só mal, existe um bem aqui também. Porque nós não podemos também olhar para Sansão e falar assim, eu sou muito melhor do que Sansão, eu não vou fazer igual Sansão. Só o fato de a gente falar assim, aí já somos igual Sansão. Temos que vigiar, temos que orar, permanecer na presença de Deus e ter cuidado com o pecado. Não ficar flertando com o pecado, fuja do pecado, né? Na hora que a carne pedir, de forma intensa, vigie. Clama pela misericórdia de Deus, clama pela força e pela graça de Deus na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que ele reinou 20 anos. Inclusive mostra a misericórdia de Deus, né? Alguém errar tanto e ainda julgar Israel 20 anos de governo ali, de juízo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus, né? Ou de joelho e ore ao Senhor. Nós vamos, na próxima terça-feira, né? Nós vamos ver o fracasso moral de Israel, a idolatria da tribo de Dan. Isso aqui é um dos textos mais terríveis que existe daqui para frente. É um dos textos mais terríveis que existe. Então nós vamos estudar isso daqui com bastante cuidado, com bastante cautela, né? Para aprendermos algo especial da parte de Deus. Oremos ao Senhor.